Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. E então vamos aqui, continuando na nossa jornada, né? Estamos aí numa jornada há alguns dias sobre um assunto muito importante para nós como cristãos, principalmente nesses últimos dias, claro, pois estamos vivendo aí o cumprimento de muitas profecias com respeito a este assunto. Este assunto, é claro, é o arrebatamento, a nossa grande esperança. Claro, Jesus está voltando e a gente tem que estar pronto, preparado, e dentro desse entendimento, preparando a igreja para o arrebatamento, temos buscado aí compreender as Escrituras e o que os acontecimentos mundiais atuais nos dizem a respeito desses sinais, a respeito da volta de Jesus. E hoje, é claro, eu quero trazer um assunto muito bom, que a respeito de mais um sinal que tem se intensificado, que tem se multiplicado, que tem se mostrado cada vez mais perceptível nos nossos últimos dias. E este sinal é a apostasia. Vamos lá, nosso assunto de hoje é a apostasia. E o que é apostasia, né? A apostasia, ela é o abandono da fé, o abandono consciente e voluntário da fé. É quando eu conscientemente abro mão das minhas convicções cristãs, quando eu conscientemente, de livre e espontânea vontade, consciente do erro que estou praticando, consciente daquilo que estou abandonando, eu passo a viver a minha vida totalmente isenta dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus. Isso é apostasia, é o abandono consciente e voluntário da fé. E para a nossa meditação, a gente começar aqui, né? Vamos começar. Eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma passagem que vai começar falando para a gente a respeito da apostasia. E a segunda carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, ele escreve o seguinte: no versículo de número 3, né? Ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane. Olha só o que ele diz: porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esta passagem bíblica diz respeito, claro, à manifestação do anticristo, à grande tribulação. E os cristãos de Tessalônica, naquele momento, estavam vivendo um momento difícil, assim como toda a igreja cristã naquela época, de perseguições, de sofrimentos, de muito sofrimento. E então, quando você lê o versículo 2, Paulo sugere que alguém possa ter chegado lá, como que em nome de Paulo, ou ele fala aqui, por exemplo, a respeito de uma carta recebida. Versículo 2, ele diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se procedesse de nós, ou seja, alguém pode chegar para vocês, ou pode ter chegado para vocês, como se fosse enviado por nós, ou então uma carta enviada por mim. Porque o medo dos cristãos de Tessalônica naquela época, referente a essa passagem lida, é que já estavam na grande tribulação. É claro que essa passagem é tomada aí pelos nossos irmãos pós-tribulacionistas que creem que a igreja vai subir depois da tribulação, e eles tomam isso como uma base para sustentar essa ideia. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está exortando os irmãos a não se mover daquilo que já haviam recebido. Ele diz: não se movam, não voltem atrás, continuem firmes naquilo que eu já falei para vocês, continuem firmes. Não é ainda a grande tribulação, não, vocês não estão vivendo isso. E a partir daí ele passa a nos dar um sinal, que podemos se dizer que, por que Paulo apresenta isso aqui logo ali de imediato a manifestação do anticristo? Porque a apostasia é hoje um dos maiores sinais da volta de Jesus. A apostasia é hoje
um dos sinais mais claros, mais evidentes da volta de Jesus. Entenda, mas na frente vou voltar nesse assunto aqui, sobre isso que eu vou falar. A apostasia hoje, ela é um grande sinal porque ela tomou formas. Ela já não é mais como era no primeiro século. A apostasia hoje, ela tomou várias formas. Ela cresceu, ela se espalhou, ela aumentou muito no seio da igreja, mas tomou muitas formas, e já a gente vai tratar sobre isso aí. Então ele diz assim, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E é claro que a apostasia existiu desde o começo, né? Desde o começo da igreja cristã sempre existiu a apostasia. E por que Paulo fala sobre a apostasia? Ele diz assim, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Ele refere-se aqui a um movimento de apostasia tão grande que causaria até mesmo um espanto. Só aí vai vir a apostasia, aquela apostasia mesmo, aquele movimento de apostasia como nunca vivemos. E aí sim, depois disso, aí manifesta-se o filho da perdição. Depois disso, o anticristo vai vir. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não é que a igreja vai ver o anticristo, vai viver a grande tribulação. Ele está falando assim, vai acontecer a grande apostasia. Em Mateus 24, versículo 11, Jesus fala, 11 e 12, ele fala a respeito dos falsos mestres, e no versículo 12, né, depois do versículo 11 que fala a respeito de mensagens pregadas por falsos mestres que enganariam muita gente, o versículo 12 ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente vai esfriar, tá? Mas vamos lá, isso é apostasia que Jesus falou, hein? Apostasia. E, primeiro, a apostasia é um grande sinal do fim, creia nisso, a apostasia é um grande sinal do fim. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, vamos analisar a escritura? Vamos lá. Olha o que Paulo diz a Timóteo, presta atenção. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Agora observe, tudo isso aqui que Paulo fala a respeito da apostasia, ele fala combinando isto com os últimos dias. Aí é claro que aquilo que eu já falei, sempre existiu, sempre houve apostasia. E Paulo pega agora de repente a apostasia como um assunto para os últimos dias, porque ele sabia que o número de apóstatas seriam grandes, que cresceria a apostasia no meio do povo de Deus. Então, a apostasia é verdadeiramente um sinal do fim. É um dos grandes sinais que nós vamos vivenciar agora, no tempo que se chama hoje, na nossa era. Segundo, a apostasia, como é que ela nasce? A apostasia, ela nasce dos ensinos de falsos mestres. Falei agora a respeito de Mateus 24. Jesus falou que surgirão muitos falsos mestres e enganarão a muitos. Agora, Paulo fala aqui no capítulo 4 de Timóteo, primeira carta de Timóteo, que eu acabei de ler aqui, o início desse texto. E o versículo de número 1, que a gente leu aqui, que alguns apostatarão da fé, 1 Timóteo, capítulo 4. E ele diz assim, como é que as pessoas vão apostatar da fé? Como é que as pessoas vão obedecer à fé? Ele diz, por obedecerem a espíritos enganadores, primeiro, espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Entenda, Paulo classifica a ação dos falsos mestres da seguinte maneira, eles serão movidos por espíritos enganadores. E o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje são pseudas revelações. Tantos falsos mestres surgindo, a internet dando voz para muita gente que não tem moral para ensinar nada, a internet dando espaço e voz para muita gente que não tem compromisso com Deus, e os falsos mestres estão surgindo. Vem com uma nova revelação, recebi algo diferente, Deus me deu um entendimento, o Espírito me falou, um anjo veio, né? E Paulo já havia falado que mesmo se um anjo descesse do céu, é anátema, não receba. E ele fala, primeiro ele fala que são espíritos enganadores que agem na vida dos falsos mestres, e também são ensinos de demônios, são doutrinas demoníacas. Entenda uma coisa,
Por que eu falei que a apostasia tomou formas? É que no início da igreja, no primeiro século, quando alguém apostatava da fé, ele abandonava totalmente qualquer contato com a igreja, com o evangelho. A vida cristã era totalmente banida da sua mente. Eles não queriam isso. Hoje a apostasia alcançou um nível totalmente diferente. Por quê? Através desses espíritos enganadores, através dessas doutrinas de demônio, o diabo tem feito com que as pessoas entendam a Escritura de maneira errônea e assim consigam abdicar da sua fé, consigam abrir mão da sua fé, dos princípios recebidos anteriormente e passam a viver dentro da igreja como apóstatas. São pessoas que, por viver uma nova revelação, um novo entendimento e abandonarem aquilo que receberam, eles estão apostatando da fé e, infelizmente, estão vivendo dentro das igrejas, né? Agora veja bem, a apostasia também ela é fruto de prazeres pecaminosos. Se nós observarmos bem o entendimento de muitos falsos mestres que têm surgido, muitos falsos pastores, todas as novas revelações, elas sempre encaixam-se com a necessidade deles, a necessidade de continuarem pecando, a necessidade de justificarem o seu pecado, a sua vida de pecado. Recentemente, uma mulher que se diz pastora de um movimento de inclusão falou que Deus está fazendo uma nova reforma, uma outra reforma. E o entendimento dela é que Deus fez uma nova reforma e que agora está valendo, sim, por exemplo, a homossexualidade, como ela fala, está valendo como uma nova maneira de crer em Deus, de confiar em Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, dentro da sua sexualidade definida. E as pessoas estão surgindo com novas revelações, mas essas revelações nunca confrontam o seu pecado. Essas revelações nunca dizem não para eles. E o que está acontecendo hoje? Por que ela é fruto dos prazeres pecaminosos? Porque a apostasia hoje, ela tende a oferecer aos homens a oportunidade de continuarem pecando e se sentirem bem. E para isso eles fazem o quê? Eles interpretam a lei ao seu bel prazer. Eles pegam as escrituras, como eu falei, eles querem ficar na igreja, mas não querem viver a sua fé. A primeira carta de Pedro, aliás, segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 14 ao 17, olha o que disse Pedro: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, nada mudou. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora, observe bem, preste atenção que Pedro diz a respeito dos escritos de Paulo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro sentia dificuldade de entender algumas coisas, algumas revelações que Paulo passava. E a gente sabe que as escrituras têm seus mistérios. E quando se passa para a interpretação da escritura, tem que se ter muito cuidado, para depois não ficar falando abobrinha por aí. E ele diz que essas coisas são difíceis de entender. Que os ignorantes, instáveis, pessoas que não têm uma estabilidade espiritual, não sabem o que quer, são instáveis, não sabem o que quer, não sabem onde ficam, não sabem se abandonam o pecado ou se vivem no pecado, não sabem se agrada a Deus, se desonra a Deus, são instáveis. Eles deturpam, eles adulteram, eles mudam, eles deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Eles pegam a escritura, Pedro falou, eles pegam a escritura, muda tudo, diz que tem um novo entendimento. Para quê? Para dar razão aos seus próprios pecados. Versículo 17 diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão. Olha o que ele fala: acautelai-vos, não suceda que arrastai
afetados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que Pedro fala a respeito da própria firmeza, ele fala a respeito dos princípios recebidos. Agora, o que acontece? Por que a apostasia está tomando um rumo tão amplo dentro do seio da igreja? De repente, as pessoas descobriram alguém que lhe diga: eu encontrei uma revelação, eu entendi a Escritura de maneira diferente daquilo que você recebeu no começo. Eu encontrei algo diferente. E é interessante que quando Pedro fala assim, não descaia, não abandone, não descaia da sua fé, não descaia, não abandone os princípios, é isso que ele está dizendo. E hoje o que está acontecendo? De repente, em nome de novas revelações, novos entendimentos, alguém que chegou com uma notícia boa, continue pecando, o seu pecado está valendo, Deus não tem nada a ver com isso, ele não quer saber dessas coisas. E as pessoas estão hoje, os cristãos estão abandonando os princípios que lhes foram ensinados lá no começo, que lhes foram ensinados lá no princípio, estão abandonando os princípios bíblicos para viver segundo a sua própria vontade, tomando como amparo e como justificativa a Escritura, erroneamente interpretada, tá? E de uma hora para outra, os pastores que labutam, os pastores que lutam para ensinar o Evangelho, os pastores que trabalham na pregação do Evangelho, no ensino do Evangelho, de repente já não sabem mais de nada. Quem sabe é o cara da internet, que provou na Bíblia que se pode tomar uma, que provou lá na Bíblia que o homem pode largar a mulher pode largar o homem, entendeu? Poxa, o meu pastor é muito radical, o meu pastor está ultrapassado. O meu pastor, ele continua com aquela coisa de antigamente, sabe? Isso já não existe mais. Eu vi na internet um cara ensinando que pode. Aí homem troca de esposa, a esposa troca de marido. Vive na prostituição, no engano, na bebedice, nas orgias da vida, na desobediência aos princípios recebidos anteriormente. E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, ele diz assim: finalmente, irmãos, olha que coisa linda, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, ou seja, aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que nós ensinamos para vocês sobre a maneira de viver com Deus e agradá-lo, aquilo que vocês receberam de nós e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo diz assim: não abandone, não. Ei, cristão, não abandone os ensinos recebidos anteriormente, não abandone o ensino da palavra, os princípios apresentados, não abandone os princípios que foram colocados diante de você, os quais te trouxeram a revelação do Evangelho, te trouxeram o entendimento do Evangelho e fez com que você alcançasse esse entendimento para a sua salvação. Não abandone, não os troque por novas revelações. Não remova os marcos antigos. Continue firme e vá além. Faça o que Paulo disse aqui aos Tessalonicenses. Continue progredindo. Firme nesta revelação. Firme nesta palavra. Porque muitos, infelizmente, têm dado ouvido a fábulas, têm dado ouvido a falsos mestres e têm buscado justificar de maneira errônea o seu pecado. Mas vamos lá. Então, esses falsos mestres, eles chegam como? Eles chegam proclamando uma nova verdade. Nova revelação, uma nova verdade. Para quê? Tem o intuito deles: corromper a mente dos fiéis. A sua mente corre perigo. Tome cuidado, tá bom? Então, eles vêm com novas doutrinas, novas verdades. Mas eu quero falar aqui a respeito da apostasia e o pecado imperdoável. Para isso, eu quero lhe levar para o entendimento aqui no capítulo 6 de Hebreus, que trata sobre uma questão muito interessante, capítulo 6 e o capítulo 10. Primeiro vamos para o capítulo 6. Jesus falou que aquele que pecar contra o Espírito, ele não tem perdão, né? E esse é o único pecado que não tem perdão, disse Jesus. Todavia, há uma discrepância de entendimento entre os teólogos a respeito dessas passagens bíblicas que queremos ler. O capítulo 6, a partir do versículo 4, preste atenção no que o escritor fala. Ele diz: é impossível
Olha só, é impossível, isso que está escrito aqui, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, vieram para a luz, tiveram a revelação de Deus através do Espírito Santo para o entendimento da salvação, provaram o dom celestial. Esse dom celestial aqui, no original, não é a palavra charisma, que diz respeito aos dons do Espírito Santo, ou ao batismo com o Espírito. Esse dom espiritual aqui, esse dom, aliás, dom celestial, refere-se no original ao serviço da igreja, ao trabalho realizado. Ou seja, a pessoa foi iluminada, aceitou a Cristo, entrou no trabalho da igreja, entrou no serviço cristão, começou a fazer a obra de Deus, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Agora sim, uma referência similar, igual àquilo que se diz a respeito do charisma, que é o dom do Espírito. Então eles passaram a ser participantes do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo foi para dentro deles. Olha só que coisa. E provaram a boa palavra de Deus, tá? Receberam a palavra. E os poderes do mundo vindouro. Eles receberam o poder de Deus. Viveram. Pessoas que tiveram experiências extraordinárias com Deus, como orar para Jesus curar, como expulsar demônios, provaram o poder vindouro, do mundo vindouro, e caíram, sim, preste atenção na palavra, versículo 6, e caíram, experimentaram tudo isso e caíram. Ele fala, sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Agora veja bem, o capítulo 10, há uma continuação do assunto aqui, né? O versículo 26 diz assim, se vivermos deliberadamente, tá? Deliberadamente, ou seja, voluntariamente, com vontade, eu tenho consciência que isso aqui é pecado, mas eu vou fazer. Eu tenho consciência que isso aqui não agrada a Deus, mas eu sei disso, mas eu vou fazer. Então, se vivemos deliberadamente, ele está falando, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. O capítulo 6 que eu li aqui agora, diz que essas pessoas receberam, né? Eles provaram a boa palavra. O capítulo 10, versículo 26 diz, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade. Aí o que diz? Abandonou isso aqui? Aí ele diz assim, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Seria esse aqui um pecado contra o Espírito Santo? Pelo contrário, versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então veja bem, o versículo 29 diz assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno do castigo aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Há aqui o entendimento. E esse entendimento é justamente aquilo que se aplica na vida de Judas, por exemplo. Experimentou o poder vindouro. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, eles saíram pregando o Evangelho. Quando voltaram, disse, olha assim, até demônios saem quando a gente manda. Ele experimentou o poder vindouro, ele estava naquele grupo. Ele recebeu a palavra 3 anos e meio, ele sentou para ouvir Jesus. Ele teve o pleno conhecimento da verdade. Mas de repente apostatou-se da fé. De repente abandonou a fé. De repente largou a fé que recebera do Senhor Jesus. E aí o que acontece? Não encontrou espaço para a operação do Espírito Santo para o arrependimento. Quando a Bíblia diz que é impossível que eles sejam novamente renovados para o arrependimento, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que aquele que opera em nossos corações e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, produzindo arrependimento, é o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que quando nós cremos em Cristo e recebemos a plena revelação e endurecemos o nosso coração, fechamos o nosso coração para a palavra, diz a Sagrada Escritura que nós automaticamente estamos ultrajando o Espírito da graça.
E é isso que tem acontecido na vida de muita gente. Muita gente. Muita gente tem se afastado de Deus de forma consciente e voluntária. E tem endurecido o seu coração. Fechado o coração para receber a palavra. Fechado o coração para o entendimento. Para o abandono das obras mortas. Para o abandono total da sua vida de pecado. E estão cada vez mais e mais distantes de Deus. Outros estão dentro das próprias igrejas, cometendo seus pecados, desobedecendo aos seus líderes que lhe ensinaram princípios verdadeiros, verdadeiramente cristãos, que fazem a diferença na sua vida. Estão vivendo a seu bel prazer. Não, meu pastor não sabe de nada. Não, esse entendimento aqui é diferente. Eu encontrei alguém que me ensinou diferente. Cuidado. Cuidado com essas novas revelações. Cuidado com esse novo entendimento. Cuidado com os falsos mestres, pois eles arrastarão vocês para a condenação eterna. Quando a Bíblia diz que a esses pecadores, apóstatas, pessoas que abandonam os princípios bíblicos, que abandonam a sua fé, só lhes resta a expectação de um juízo devorador, de um fogo devorador, que há de consumir os adversários. A apostasia é um perigo? Sim. Está acontecendo dentro das igrejas? Sim. Tem gente apóstata vivendo dentro das igrejas, até mesmo no ministério, até mesmo na vida cristã, no serviço cristão? Sim, tem. Não se iluda, não se engane, porque o mundo está sendo envolvido pelas astutas ciladas do diabo, que está operando o espírito do engano, o espírito da mentira, para tentar conduzir você ao erro e afastá-lo cada vez mais de Deus, até que você venha se apostatar da fé. Guarde a sua fé, guarde a sua coroa, porque em breve, muito em breve, o Senhor virá para nos levar e precisamos estar preparados para o arrebatamento. Um grande abraço, queridos.